Então, boa noite a todos. Hoje nós vamos falar um pouquinho das boas práticas na EJA. Nós vamos estar refletindo ali a importância dessas boas práticas na EJA. Vou colocar aqui o material para vocês acompanharem. Boa noite. Eu talvez não caia várias vezes, viu, Liliane? A internet aqui na escola está horrível. Ah, sim, mas vai entrando ali que não tem problema. Tá. Uhum. Pessoal, lembrando também... Oi, Adonis. Boa noite, Liliane. Eu entrei agora, só vou dispensar a minha turma, já volto. Vou sair só uns minutinhos. Vou lá na minha câmera. Tá bom? Tranquilo, obrigado por avisar, Adonis. Não, eu só vou dispensar, eu já deixei fazendo uma atividade. Já volto. Beleza, então. Então, pessoal, lembrando que nós temos a nossa segunda avaliação, ela tem até o dia 11 para ser entregue ali no Cleso. A grande maioria de vocês já entregou. Então, relembrando que ela tem essa data máxima até o dia 11 ali. Daí temos as apresentações, também hoje já temos uma agendada, se alguém quiser pode estar também apresentando mais alguém hoje. E vamos encaixando ali as apresentações na sequência. Só lembrando que nós não podemos alterar essa data ali, ela tem que ser até o dia 11. Então, quem não entregou ainda a segunda atividade avaliativa, ela é até o dia 11, não se esqueçam daí. Pedagogos e diretores é uma observação de aula. Professores é o relato da implementação e técnicos é uma implementação ali de uma palestra, ali de uma reunião. Então, são três modelos de avaliação. Professor é o relato da aula, pedagogo e diretor é uma observação de sala de aula e técnico é uma palestrinha ali. Então, seriam esses os quesitos ali. Daí, quem quiser apresentando, vai agendando aqui comigo, nós vamos fazendo essas apresentações no decorrer. Só a entrega mesmo que até o dia 11. As apresentações nós vamos fazendo pouco hoje, semana que vem, e terminamos na semana ali do dia 25. Então, hoje nós vamos falar ali das boas práticas, o que são as boas práticas, como que nós as utilizamos em sala de aula. Então, são atividades que deram certo, atividades que são utilizadas na nossa docência, que surtiram resultados. Então, são o nosso emprego do dia a dia do que deu certo ali. Nós temos a nossa agenda aqui também de hoje, do encontro de hoje. A nossa agenda ela conta com um acolhimento inicial ali de 5 minutinhos. Temos também um início de conversa de 5 minutinhos. Alguns conceitos importantes de 25 minutos. Temos um em ação de 25 minutos, uma troca de experiências de 15 minutos e uma tarefa de casa ali de 5 minutinhos. Aqui nós temos o vídeo, eu vou estar colocando aqui para vocês. Pessoal que está chegando, sejam bem-vindos.
aqui nós temos uma reflexão, né, de sermos gratos ali pela oportunidade que temos, e ele nos traz uma questão ali que ele, no caso, ele passou por dificuldades, mas conseguiu ali semear as sementinhas e produzir ali com essas dificuldades. Então, ele fez esse compartilhamento, fez uma boa prática, né? No caso, nós podemos citar do vídeo ali. Então, ele trouxe ali esse crescimento ali dessa semente ali, que saiu de um terreno onde não tinha condições e conseguiu se espalhar, como nos traz a reflexão sobre as nossas ideias. Então, nós temos boas ideias também e devemos compartilhá-las com os colegas em sala de aula, tudo. E essa é uma prática ali que deve ser feita na EJA, tanto nas turmas também do curricular. E quando nós temos uma ideia, nós temos algo a ser compartilhado que vai apenas fortalecer o ambiente, apenas ali enriquecer, né, o nosso momento pedagógico, a nossa docência. Como citava o Cortella, quando havia um ditado, né, que tinham duas pessoas passando com o pão, quando cada uma trocava o pão com a outra, cada uma ia embora com um pão. E quando estavam duas pessoas ali vindo e trocavam ideias, uma trocava ideia com a outra, cada uma ia embora com duas ideias. Então, essa é uma reflexão que é voltada para o nosso encontro de hoje, que é o compartilhamento dessa boa prática, é o compartilhamento dessa boa ideia. Então, como dizem ali, nós vivemos, tem gente que muitas vezes ela detesta a escuridão, digamos assim, mas não busca acender uma vela, né? Não busca uma saída para esse problema. E conversarmos ali com os colegas, fazermos essa troca ali de ideias, ela é algo que vem a fortalecer, algo que vem ali a contribuir com o nosso legado aqui na docência, né? Então, sempre nós vamos ser lembrados quando compartilhamos uma ideia, compartilhamos um material, e isso é importante. Então, às vezes eu tenho um material que eu posso compartilhar com o colega. Eu vou estar abrindo um leque. O colega, às vezes, pode estar implementando esse material na disciplina dele, na vivência dele, e esse material vai vir a complementar. Então, os alunos fazem comigo, daí tem uma turma anterior a mim que pode estar fazendo essa atividade com outro professor, pode ser uma dinâmica que pode ser aliada a outras disciplinas. Então, são N questões ali que nós podemos estar compartilhando. Então, é importante esse esforço ali voltado para a partilha ali enquanto docentes. Nós temos aqui uma pergunta inicial, fica aberto para compartilhamentos aqui dos colegas. Nós temos essa questão: quais suas boas práticas para que o esforço do nosso estudante tenha sentido? Então, quais são as boas práticas que você, docente, você, educador, na sua função, tem efetuado para que o estudante faça sentido, esse esforço que ele traz ali, faça sentido na educação ali, na sala de aula? Então, fica aberto para compartilhamentos ali, questões. Então, quais são as boas práticas que vocês, docentes, ali, podem estar contribuindo aqui conosco? Fica aberto para contribuições aí de vocês. Quem quiser contribuir pelo chat, quem quiser contribuir também aqui conosco, esteja convidado a partilhar desse momento.
que nós temos o nosso início de conversa voltado aqui para as boas práticas, mas falamos tanto em boas práticas, mas afinal, o que é uma boa prática? Uma boa prática, enquanto docente, ela vai buscar organizar, ela vai buscar potencializar e interpretar as intencionalidades de um projeto educativo. Então, uma boa prática, ela vai atender às minhas expectativas enquanto docente. Então, eu tenho lá uma turma, por exemplo, de sexto ano ou de EJA, do primeiro semestre, eu quero trabalhar um conceito ali por exemplo, de uma pirâmide ecológica, alguma coisa assim. Qual que seria uma prática que eu utilizei na EJA que surtiu efeito? Que eles compreenderam o conteúdo, que eles viram sentido naquele conteúdo no cotidiano deles. Então, eu tenho que voltar ali, relacionar o conceito de boa prática para buscar ali entender essa expectativa dos meus educandos. Na EJA eu tenho essa questão voltada ali para essas expectativas e eu tenho que atender a essas expectativas, porque os nossos educandos da EJA, eles são adultos e eles vêm buscando ali essa como completar essa parte ali da vida deles com o processo educacional. Então, ali ele vai nos voltar para essa organização, para essa intencionalidade da educação, como que nós vamos determinar esses pontos na boa prática, na nossa técnica ali, seja uma dinâmica, seja uma metodologia, como que nós estamos atendendo a esses pontos nessas questões. Aqui nós temos alguns conceitos importantes. Em outras palavras, a função das boas práticas, ela é facilitar, promover a aprendizagem, né? Então, entre os discentes, os nossos alunos. Então, nós temos alguns requisitos ali que são essenciais para uma boa prática. Quando nós falamos em formação docente, o que nos remete à formação docente? Então, a formação docente, ele nos remete ali à questão, à ideia inicial, não é? De que um bom ensinante, que é o nosso professor, né? São os professores e professoras, para ser um bom ensinante, antes de tudo, nós devemos ser bons aprendentes. Então, não existe nenhum professor que saiba de tudo. Não existe nenhum colega, professor que saiba de tudo, que tenha conhecimento de tudo, não é? Então, nós temos que ter ciência disso. E se esse professor, essa professora pensa que sabe de tudo, ele está enganado, né? Ele não é um bom docente, um bom professor. Porque para ser um bom professor, nós precisamos nos reconhecer, né? Que não sabemos de tudo, não somos detentores reais do conhecimento, né? De todo o conhecimento. Nós sempre temos algo novo a aprender. Muitas vezes, nós aprendemos até na prática, em sala de aula, com os nossos alunos, com os nossos educandos. Então, nós temos que ter essa noção ali do constante aperfeiçoamento, constante enriquecimento, que nós dizemos, educacional ali, enriquecimento cultural. Sempre o professor vai estar em eterno aprendizado ali enquanto ele couber a profissão. Então, nós, quando ali Sócrates dizia, né, que só sei que de nada sei, ele nos trazia a reflexão de que ele não sabia de nada, ele não detinha conhecimento algum. Ele trazia a reflexão de que só sei que nada sei por completo, só sei que nada sei por inteiro, só sei que nada sei que alguém já não o saiba. Então, são questões que
nos voltam ali para a importância dessa formação do centro, para a importância desse aprimoramento educacional, para a importância desse aprofundamento na questão ali de enriquecermos nossa bagagem profissional, nossa docência, com novas técnicas, com novos aprendizados, que vai trazer ali luz para a nossa sala de aula, vai trazer ali esse encanto para os nossos educandos. Aqui nós temos também o conceito ali dos espaços-tempos da escola, do contexto sociocultural de cada estudante. Então, como que eu vou trabalhar esse contexto sociocultural? Como que eu vou estar trabalhando com esse meu educando? É bom nós também partirmos do que o nosso estudante da EJA já sabe, que nós sempre dizemos que eles não são um livro preenchido, né? Eles são um livro que ele vem com uma certa ali bagagem e que nós vamos ajudá-lo a continuar a escrever, né? Então ele já tem um certo conhecimento do mundo, da vida, e nós devemos partir desse conhecimento dele, valorizar esse conhecimento, seja epistemológico ali, seja museológico, valorizar esse conhecimento, partir do ponto que ele já sabe. Então, nós vamos valorizar esse ponto ali do nosso estudante da EJA. Temos também a maneira como o professor organiza o seu trabalho, como que o professor organiza a aula, como que ele traz esse conteúdo, como que o professor organiza o espaço, se está atendendo essas expectativas que tanto necessitamos, como que essas técnicas didáticas e metodologias de ensino estão sendo aplicadas. Muitas vezes nós temos o conhecimento, mas nós temos que saber que às vezes não é o professor que tem esse conhecimento, que sabe, mas que consegue passar para os alunos. Então nós temos que ver ali como diziam, né? Muitas vezes ele tem que deixar uma forma clara. Então, o que sabe mais, às vezes ele acaba por turvar o conhecimento, como se fosse um rio. Ele bate na água ali e ele vem, sobe aquela areia junto do fundo, ele acaba por turvar. Por saber demais, ele usa palavras difíceis, ele usa esse conhecimento que acaba não sendo repassado. Então, nós temos que buscar transmitir os conhecimentos, manter essa água límpida para que o aluno consiga ver. Então, muitas vezes não é o que mais sabe que consegue passar melhor esse conhecimento para o educando. Então, nós temos que não turvar esse conhecimento, trazê-lo de uma forma acessível. Tem também as expectativas do professor, do estudante, que nós devemos trabalhar, ver de que maneira, de que forma que a minha expectativa, a minha aula, vai atender a expectativa do estudante. Como que ele vai estar interligado? Como que eu vou puxar ali esse gancho para ele? Então, nós devemos ali estar aprimorando, voltado para esse fato, justamente com a EJA. A EJA, ela aprende mais dando sentido às coisas. Então, quando eu dou sentido, eu aprendo. Então, é sempre assim, até nós, quando nós damos sentido a um conteúdo, a uma aula, nós aprendemos. Então, os alunos são a mesma coisa, principalmente os nossos alunos da EJA. Eles têm que ver um sentido naquela atividade, um propósito. A que sentido ela vem? Temos também os impactos sociais e culturais na vida da comunidade escolar. Aí eu posso puxar até um gancho para os estudos de caso, que eu vou trazendo problemas que eu tenho ali na comunidade, na sociedade local, como que eu posso estar trabalhando
a buscar um impacto positivo nesse entorno ali do meu campo ali escolar, como que eu vou estar trazendo significado a essa minha prática ali no próprio entorno do colégio. Aqui nós temos um questionamento para você, professor, professora, educador, seja a esfera que esteja, não é? Diretor, pedagogo. Pense no seu dia a dia em sala de aula. Você se esforça para planejar, realizar atividades que ajudem a sua turma a aprender o conteúdo proposto? Se preocupa que a aula faça sentido para os estudantes, que eles entendam o porquê da aprendizagem, das funções matemáticas, da polinização, da voz passiva sintética ou Revolução Francesa, como que vocês, educadores, educadoras, trabalham os conteúdos para que faça um sentido ali na vida do estudante da EJA. Quem que gostaria de comentar, contribuir aqui conosco? Alguém gostaria de contribuir aqui conosco, comentar? Como que vocês ali se esforçam para realizar essas atividades, para o que o aluno aprenda, tenha esse conhecimento? Como que vocês fazem isso, pessoal? Alguém gostaria de enriquecer ao momento, trocarmos essas práticas? Lembrando que somos aqui o nosso grupo de estudos, né? Então, estamos aqui para aprendermos uns com os outros. Quem gostaria de comentar? Se quiserem, podem contribuir também pelo chat. Está aberto aqui para contribuições. Como que vocês buscam ali ajudar, engajar para o aluno que ele aprenda esse conteúdo? Muitos professores da EJA, o que eles fazem? Eles buscam técnicas, né? Metodologias ativas que façam um propósito na vida do estudante. Então, se eu tenho ali um estudo de caso, eu posso trazer uma manchete, uma reportagem do jornal local para aprender com aquele acontecimento, aquele ocorrido ali do meu município, para que possa ser feito esse sentido ali, para que possa ser feito esse engajamento com o cotidiano do educando. Tem também a questão do porquê. Os nossos alunos da EJA, muitas vezes eles já sabem fazer com as coisas, o conteúdo ali eles já sabem, mas eles não têm esse conhecimento do porquê. Eles sabem ali nas reações químicas, eles sabem fazer sabão, mas muitas vezes eles não sabem o porquê não podem fazer ali no recipiente de alumínio. Mas eles sabem que não podem fazer, eles só não sabem o porquê, eles só não sabem o motivo, eles só não sabem que ali tem uma reação química. Então, nós temos, às vezes, que entender o porquê das coisas, de funções matemáticas. Muitas vezes, os nossos alunos utilizam funções, utilizam no mercado, utilizam na área das compras ali, e eles nem sabem que estão utilizando, porque eles não tiveram esse conhecimento, não tiveram essa pergunta do porquê. Então, essa é uma questão que nos rodeia, nos permeia há muito tempo. Por quê? O porquê das coisas. Então, por que eu vou aprender função matemática? Então, cabe você, educador, educadora, trazer esse porquê. Buscar o exemplo no cotidiano do aluno, buscar
esse sentido da aprendizagem dele, do porquê que ele vai aprender, porquê que ele vai trazer esse conceito da função matemática. Então, eles têm o conhecimento, eles já fizeram, só que eles muitas vezes não conhecem pelo nome, não sabem o porquê, mas eles sabem, eles detêm o conhecimento. Eles já vêm como um livro pré-preenchido para nós darmos seguimento à história deles, aos sonhos deles e aos empenhos deles. Aqui nós temos também a polinização como exemplo. Eles sabem da polinização, eles sabem do processo, só que muitas vezes eles não conhecem por nome, eles não conhecem o porquê. Então, cabe ao professor, ao educador, mostrar esse porquê. Então, são contextos diferentes ali que ele nos trouxe, exemplos diferentes que os nossos alunos detêm o conhecimento, mas muitas vezes eles não sabem o motivo, o nome, não sabem dar ali esse significado ali. Eles trazem no dia a dia, eles detêm o conhecimento, eles vêm pré-moldados, só que nós precisamos dar essa continuidade, esse reforço, né? Aqui nós temos a intenção das boas práticas. Afinal, falamos tanto de boas práticas, não é? E qual que é a intenção dessa boa prática? A intenção é que nossos alunos aprendam o necessário para serem cidadãos críticos e conscientes, serem esses cidadãos que nós precisamos para a sociedade. Então, o nosso aluno, o nosso educando ali, ele aprenda o conceito que eu quero trazer, ele pegue esse gancho principal que eu deixo ali para ele, que ele puxe esse gancho e que ele assimile esse propósito ali desse conteúdo para o cotidiano dele, para a vida dele, para que traga realmente sentido. Então, o professor ele deve rever esse planejamento e pensar numa estratégia que busque significado para o nosso educando, para o nosso aluno. Então, quando ele busca significado, quando ele traz significado, nosso aluno aprende. Até nós mesmos, quando nós temos significado, um propósito, nós aprendemos. O nosso aluno ali, muitas vezes quando que ele aprendeu matemática? O vendedor lá da banquinha, quando que ele aprendeu matemática? Quando ele teve a necessidade, quando ele viu o significado de que precisava ter as contas, ter no papel, no bloquinho ali dele, ali as operações para saber quanto vendeu, quanto deu de lucro. Quando que ele aprendeu ali quando que ele se alfabetizou, teve esse letramento, quando? Quando ele precisou ali da banquinha anotar ali no caderninho e fazer esse registro para que seja assimilado ali, seja registrado o seu negócio. Então, a necessidade é o principal empurrão que o aluno da EJA tem. Então, o nosso aluno da EJA, ele veio para nós com um propósito, não é? Ele veio para nós com uma necessidade. Então, nós temos que saber aproveitá-la. Então, nós pegamos a oportunidade e puxamos esse ganchinho. Trazemos, lá no comércio, como que nós utilizamos. Então, nós trazemos esse gancho, nós puxamos a sardinha para o nosso lado, né? Então, nós temos essa intenção para esse desenvolvimento do aluno. E esses estudantes, com as boas práticas, eles fazem esse desenvolvimento ali por si próprio. Nós vamos puxando o gancho, vamos instigando eles, indagando eles qual questão. E eu vejo ali essa necessidade que ele tem, essa necessidade que eu posso estar puxando para o planejamento em sala de aula. Então, é muito importante que o professor, a professora da IEJA, tenha esse olhar diferenciado.
aqui nós temos um Jamboard, né? De quais as boas práticas que você já realizou em suas turmas que geraram bons resultados? Eu vou estar postando aqui no chat o Jamboard para vocês estarem acessando e contribuindo ali com uma nota ali de quais são as boas práticas que vocês realizaram, que surtiram resultados, que foram produtivas ali para sala de aula. Muitas vezes essa boa prática que eu trago em sala de aula é o que vai me refletir ali o aprendizado do educando. E essa boa prática, quando ela fica só comigo, fica só ali na minha aula, ela não é algo que atinja a sua totalidade, né, do seu propósito. Eu quero que ela traga ali algo a ser contribuído com os meus colegas. E quando a minha ideia, o meu propósito, ele para, eu já não tenho esse rendimento que eu gostaria. Então, eu posso ir além, eu posso trazer essa boa prática, eu posso buscar ali um sentido, um significado para a minha prática pedagógica. E muitas vezes esse sentido, esse significado eu consigo compartilhando. Às vezes a minha atividade que busca desenvolver o lado cognitivo, o raciocínio lógico do meu educando, vai também auxiliar em outra disciplina de uma maneira ali a ser explorada. Então, nós devemos compartilhar essas boas práticas. Aqui o Jamboard, vocês vão pôr uma nota adesiva com uma boa prática que tenha gerado resultado nas suas aulas, na sua vivência, na educação, tanto como professor, como pedagogo, diretor, técnico, qual que foi uma boa prática que gerou resultado, né, na minha vivência ali na educação, seja a função que eu tenha, né? Então, qual que foi essa boa prática? Essa é a pergunta principal. Daí vocês vão colocar ali no Jamboard a ideia de vocês. Vou compartilhar aqui. O Jamboard está disponível ali no link que eu coloquei no chat, pessoal. Daí só vocês acessarem e vocês podem ir contribuindo ali com uma boa prática. Que deu certo na aula de vocês, que deu certo ali na função como equipe pedagógica. Então, vocês vão pegar uma notinha, eu utilizei ali a sala de aula invertida para desenvolver o conteúdo da fotossíntese, por exemplo. Eu utilizei uma prática ali do efeito estufa num potinho ali. Então, são várias coisas que eu posso estar compartilhando, depende da minha função, depende o meu emprego ali na área educativa, então eu posso estar compartilhando. As ideias são muitas. Seja eu pedagogo, eu desenvolvi uma oficina, eu desenvolvi um meio aqui de auxiliar na sala de aula, de auxiliar no aprendizado. Então, são uma ideia que deu certo para vocês. A boa prática é o que deu certo. O que deu certo para você pode dar certo para mim, pode dar certo para ela. Então, vai ser essa questão. Vão compartilhando ali no Jamboard a ideia de vocês. Para compartilhar, basta vocês clicarem ali na notinha adesiva, que vai abrir ali o campo para vocês editarem. O que eu utilizei na minha aula? E vai lá em salvar, ele já
dá certo ali. Ó, o pessoal ali utilizou sala de aula invertida. Essa é uma das questões bem exploradas, não é? Sala de aula invertida. O nosso aluno ele vai com o questionamento para casa. Ele vai já com a sementinha plantada, né? Então, ele vai buscar o conhecimento e vai lhe trazer questionamentos, indagamentos na próxima aula. E é o que traz sentido, muitas vezes, para o aprendizado dele. Ele vai com aquela ideia plantada, ele vai buscar esses questionamentos, estuda o tema e volta no outro dia pronto ali para questionar, para levantar ali hipóteses. Então, ele volta ali pronto já, com um certo embasamento para enriquecê-lo. Os jogos também são muito utilizados, a nossa gamificação, né? Utilizado em sala de aula. Os jogos, eles trazem em si toda uma história, né? A gamificação, que é o mais utilizado agora, até nos concursos, tema, né, de redação. Gamificação, ela é o foco principal que eles estão tendo com os quizzes, com as plataformas ali, o Matific, eles estão buscando essa gamificação, porque os nossos alunos, eles gostam, eles desenvolvem-se melhor, talvez, num jogo. Mas também ela não é só o digital, né? Não é só os pixels, né? Nas telinhas, ela é também o que? O nosso jogo de tabuleiro, o nosso jogo produzido ali na sala de aula, ela é a nossa gincana, ela é a pergunta no quadro ali que eu vou fazendo com a turma e a turma vai respondendo. Basta ter ali a questão de competição incluída, que eles se sintam numa competição, buscando resolver algum desafio, que eu tenha a minha gamificação. Então, ela não é só no como eu posso dizer, na telinha, né, no digital. Ela é também no físico ali. Temos também os debates, os seminários, como dá certo isso para a EJA, os debates e os seminários. É um momento que eles buscam ali trocar ideias, buscam enriquecer, buscam crescer, contribuir ali para os colegas. E os seminários, às vezes, faz ali algumas palestras, traz um tema que eles abordem ali, que eles tragam um significado ali para o cotidiano deles, e é algo que dá certo na EJA. A EJA, eles adoram essa questão ali de debates, de seminários, de trocar ideias, de trocar conhecimentos, não é? Então, às vezes, um ponto de vista diferente, uma ideia diferente já traz todo esse conhecimento junto ali. Então, temos também ali a Semana Cultural, que envolveu apresentações musicais, a contação de histórias. Então, nós já temos outra metodologia que é abordada aqui pelo pessoal, que é a contação de histórias, é o storytelling, né? Aprendizagem construída na base da contação de histórias, na construção de histórias, né? Então, são questões assim voltadas para esse vocabulário ali, estrangeirismo, né, que é o storytelling, né, mas são coisas que nós já fazíamos, contação de histórias, né, storytelling, aprendizagem na base disso, e muda o nome, muitas vezes eu não conheço mais, né, às vezes chega lá numa formação, num curso lá, tem a técnica de storytelling, nunca ouvi falar, o que é isso?
Eu vou descobrir que a aprendizagem, a base de construção de histórias. Daí vem aquele sentimento assim, mas eu já fazia isso, mudou o nome. São questões assim que muitas vezes nós fazemos. Igual quando veio a palavra metodologias ativas. Todo mundo, mas o que é metodologia ativa? E os professores já faziam em sala de aula. Então, são coisas que vêm as palavras, a introdução do estrangeirismo aqui na nossa língua, que muitas vezes nós fazemos. Só muda o nome ali, ou muda o termo ali, né? Então, são coisas ali que o pessoal trouxe para nós, que contribuíram, são práticas que deram certo. Então, tudo isso é aprendizagem, né, pessoal? Os mapas mentais também que tinha ali no nosso Padlet, os mapas mentais são uma coisa muito interessante que eles trazem, eles buscam ganchos. É a mesma coisa que nós em sala de aula. Nós buscamos ganchos ali. Então, nós partimos de um conceito, trazemos um conceito de uma base resumida a partir de ganchos. Vamos engajando um conceito com o outro e conseguimos ali trazer um resumo de um conteúdo de uma forma prática e simples. E é o que os alunos conseguem pegar hoje. Porque às vezes eles verem aquele texto longo, aquele livro, e se o conteúdo é trazido de uma maneira ali mais simples, mais visual para eles, como eu digo, esse conceito é trabalhado de uma forma eficaz, porque eles buscam esse resumo, eles buscam essa forma visual, eles são atentos, eles são visuais. Então, o professor que faz essa articulação, ele busca trabalhar o visual do aluno, ele busca trabalhar os outros lados ali do nosso do campo que ele aprende, né? Que nós temos a questão: como desenvolver boas práticas pedagógicas em 5 ações? Então, agora que nós já falamos de práticas pedagógicas, que vocês trouxeram ideias de práticas que vocês já fizeram nas escolas de vocês, nós vamos ver ali 5 atitudes que vão ajudar a se aprimorar como educador nessa prática pedagógica, nessa boa prática. 5 atitudes. A primeira: troque experiências com os outros colegas, professores, saiba mais sobre a importância da colaboração entre pares. Não deixe essa ideia morrer com você. Então, às vezes tem um professor que produz um material ali, ou que até tem um material que comprou ali, que adquiriu. Muitas vezes a troca com o colega, eu vou te mandar um arquivo lá que é interessante, deu certo na minha aula. Essa troca enriquece a prática pedagógica. E é isso que nós temos que ter ali para termos essa aprendizagem ali colaborativa entre os colegas professores. Que o que deu certo para mim não precisa morrer aqui comigo. Uma ideia, ela só ilumina quando eu a repasso. Uma vela só, 2 velas acesas conseguem iluminar mais um ambiente. Então, quando eu repasso meus conhecimentos para o colega, contribuo ali com o colega do lado, eu estou iluminando mais esse ambiente, eu estou aprimorando ali esse colégio. O colégio vai crescer e quando o colégio cresce, eu cresço junto. Quando os alunos aprendem, eu aprendo junto. Então, nós temos que ter essa questão ali de colaboração. Não vamos deixar que fique conosco, que sejamos detentores daquela ideia, daquela técnica. Vamos contribuir, vamos espalhar ideias, sermos semeadores, né, de ideias, colaborarmos com o colega. Aqui nós temos também a inclusão das metodologias ativas no seu plano de aula, como a gamificação. Eu trouxe a gamificação como um exemplo, porque nossos jovens adoram uma competição, adoram essa questão ali de aprendizagem pelo desafio.
Mas nós temos diversas metodologias ativas ali que os tornam protagonista na questão da aprendizagem. Então, quando eu faço o protagonista, ele se torna ali produtor do conhecimento. Então, ele vai nos trazer ali essa questão de como é importante o aluno produzir esse conhecimento, como ele aprende com essa mão na massa, com essa prática. Então, muitas vezes eu trago ali só o conteúdo no quadro, no Educatron, o aluno não aprende. E essa metodologia ativa era o que ele precisava para aprender o conteúdo. Então, eu tenho que buscar mais esse lado, buscar enriquecer esse aluno, buscar trazê-lo para esse centro do processo de aprendizagem, que é o terceiro ponto ali, colocá-lo no centro, colocá-lo como protagonista da história da aprendizagem dele, né? Conceito 4, ali nós temos que conheça o contexto sociocultural em que suas turmas estão inseridas. Então, só assim você vai conseguir promover uma aprendizagem significativa. Então, aposte ali na formação continuada. Como eu disse anteriormente, para sermos bons ensinantes, antes nós temos que ser bons aprendentes. Então, muitas vezes nós vemos professores que não gostam de leitura, não gostam de cursos. Isso é algo que nós devemos aprimorar essa parte. Nós devemos, quando nós lemos, quando nós aprendemos algo novo, é algo que cresce em nós, é algo que contempla os nossos alunos. Eu penso às vezes que, meu aluno não vai aprender se eu ler mais. Vai, eu vou aumentar meu vocabulário, mesmo que eu esteja lendo ali uma literatura, eu vou aumentar o vocabulário, eu vou conseguir ter uma ideia diferente para passar para ele. Então, são questões que muitas vezes nós pensamos, mas essa formação continuada, ela é essencial. Nós dizemos que o professor, a professora, o educador em si, ele é a única profissão que nunca para de estudar. Nós temos essa questão, é a única profissão que nunca para de estudar. Então, nós vamos seguindo com cursos, com formações, com uma pós, com um mestrado, e vai seguindo, e é uma profissão que nunca para de estudar. Porque o conhecimento, uma ideia, quando é parada, a água, quando para, ela não tem sentido. Um rio, quando para, ele não transporta aquela ideia para frente. Então, quando nós vivemos essa questão de aprimoramento, nós trazemos aquela ideia de que eu nunca vou beber da mesma água no mesmo rio. Então, ele sempre está em movimento. Nós também devemos sempre estar em movimento, sempre estar em crescente aprendizagem. Então, nós devemos estarmos nos aprimorando, inserindo conceitos novos no nosso cotidiano, aprendendo mais para poder ensinar mais. Tinha que ter essa frase, aprender mais para poder ensinar mais. Então, a IEJA, ela traz esse contexto em si. Os professores devem estar nesse constante aprimoramento. Aqui nós temos alguns pontinhos que as boas práticas requerem. Planejamento e preparação. Como assim planejamento e preparação? Nós devemos ter o planejamento da nossa aula, prepararmos-nos para uma possível interferência, um possível ali problema. Nós devemos ter esse planejamento, essa preparação para possíveis N situações em sala de aula. Às vezes eu vou com uma metodologia diferente para a sala de aula e não se adequou-se naquela turma, não deu o resultado que eu queria. O que eu vou fazer? Eu vou continuar insistindo, eu tenho que ter essa preparação para trazer algo que se adapte para eles.
trazer essa aprimoração ali, esse eixo ali que puxe para o que eles podem estar ali se enquadrando melhor ali nessa turma. Então, se eu usei uma metodologia, eu posso estar ali trocando essa metodologia para outra que se encaixe melhor na realidade deles. Se é uma turma muito quieta, eu posso estar adequando essa metodologia. Então, essa já entra no segundo eixo da metodologia adequada. Como assim metodologia adequada? Porque como nós não somos um igual ao outro, que somos educadores, somos professores, professoras, nós temos o nosso aluno. Também um não é igual ao outro. Uma turma é diferente da outra. Então, nós temos essa questão. Uma turma, a metodologia ativa dá certo. Na outra, eu tenho que pegar outro tipo de metodologia, outro gancho ali para puxar. Então, eu tenho que entender o que é essa questão de metodologia adequada. Qual que é o comportamento? Como que ele recepcionou essa atividade em pares? Ele gosta de fazer atividade em grupos? Como que eu posso estar trabalhando essa questão? Também temos a participação ativa dos estudantes, que é o protagonismo, que ele já entra na metodologia ativa. O nosso aluno é protagonista, ele é produtor de conhecimento, ele é o principal no nosso processo ali de aprendizagem. Então, ele é protagonista. Nós temos essa questão ali bem aflorada na questão das metodologias ativas. Então, nós buscamos que ele seja um protagonista de sua aprendizagem. O trabalho em equipe. Qual que é a questão do trabalho em equipe na EJA? Na EJA, nós podemos puxar até para o mercado de trabalho. O nosso aluno ele precisa estar trabalhando em equipe para estar presente ali no mercado de trabalho, na sociedade. Então, às vezes, em sala de aula, eu busco esse trabalho em equipe, eu busco esse engajamento ali e refleto na vida dele lá fora. Que eu já vou puxando agora para a inclusão da comunidade escolar. Como assim inclusão da comunidade escolar? Eu posso trazer ali, trabalhar com o meu entorno, trabalhar ali até com questões de estudo de caso, voltando para o entorno da escola, os problemas ao entorno, seja um problema, posso puxar até para problema ambiental, posso puxar até para outro problema que seja derivado ali do entorno da minha comunidade e posso ir descrevendo uma metodologia que seja condizente com a realidade dele. Como o meu aluno ele aprende com a necessidade, como eu citei anteriormente, ele aprende quando que o João lá da banquinha vai aprender a fazer conta, vai aprender a matemática, quando ele precisa do comércio. Então, ali eu preciso dessa inclusão dessa comunidade escolar. Quando que ele vai aprender? Quando ele tem um problema na sua comunidade. Então, eu posso estar puxando ali essa questão e posso também trazer o pessoal ali da comunidade para participar ali da educação em si. Então, posso puxar ele para os dois lados ali, nessa questão. Agora, nós temos as práticas pedagógicas. As práticas pedagógicas, elas não têm prazo para terminar. Então, tenha em mente, você, professor, professora, educador, educadora, que quando eu tenho uma prática pedagógica, eu não tenho um dia, eu comecei hoje, quero terminar na aula de hoje. Não. Nosso aprimoramento ali dessa prática, ela envolve também as capacidades como educador, que é contínuo, né? Então, nós temos que ter essa ciência, que é um processo que ele não tem prazo para terminar. Como mostra ali o gráfico, ele vai só aumentando. Então, nós temos que ter essa ciência do desenvolvimento de práticas, não é? Aqui também tem a importância do diálogo entre os estudantes.
Então, o professor ele deve fazer perguntas investigativas aos estudantes, que devem expor as suas opiniões, eles devem formular ali argumentos para debater. Então, o objetivo dessa prática, que é o diálogo em sala de aula, que ela é tão rica na EJA, né? Eles dialogam tão bem porque estão em pares, estão em colegas, mesmo sendo alunos de idades diferentes, conhecimentos diferentes e vidas diferentes, nós podemos puxar esse ângulo ali, nós podemos ter essa possibilidade ali de diálogo. E isso é o mais rico na EJA. Às vezes você volta o teu olhar para a sala de aula, tem os mais idosos, e tem o jovem ali que ele vai ensinar os idosos na área da informática, por exemplo. Então, são questões assim que nós conseguimos esse trabalho em grupo, essa colaboração. Então, esse diálogo entre os estudantes ali, ele vai promover novas possibilidades de aprendizagem e também ele vai, ao mesmo tempo, trabalhar essas habilidades de comunicação. Então, como que o meu educando vai se comunicar? Como que ele vai se expor lá no mundo, lá fora? Muitas vezes parte da sala de aula. Como que ele vai reagir numa entrevista de emprego, no seu novo emprego lá, parte da sala de aula, porque a vida é um aprendizado, não é? Então, ele traz isso para nós. Aqui nós temos a questão que nós puxamos até do último encontro, que são os estudantes com dificuldades de aprendizagem, acompanhar esses estudantes. Então, como assim acompanhar os estudantes com dificuldades? Então, planejar pensando neles, incluí-los no nosso planejamento. Então, oferecer diferentes possibilidades para que eles consigam atingir o mesmo objetivo ali na minha aula. Às vezes ele não consegue desenvolver a parte escrita, eu vou puxar para o oral. Às vezes ele não consegue registrar ali aquele conteúdo escrito, eu vou puxar para a parte artística. Então eu vou adaptando a minha aula conforme as dificuldades de aprendizagem dos meus estudantes. Muitas vezes eles não são aqueles estudantes que ficam escrevendo. Ele gosta de uma atividade diferente, ele precisa dessa adaptação para uma atividade, seja que volte para a artística, seja que volte para a oralidade, porque não são todos que apresentam o mesmo patamar ali de rendimento. Nós temos diferentes estudantes, como somos diferentes professores e diferentes pessoas. Então, nós temos que pensar no diferente para acompanhar essa dificuldade que ele tem. Então, é isso que ele fala ali nessa questão de acompanhar a dificuldade ali desses estudantes. Ele fala para nós trabalharmos em conjunto, para que ela seja posta em prática. Secretarias municipais, estaduais, gestores e professores devem trabalhar juntos. Então, nessa questão aqui, eu tenho a importância do professor trabalhar junto com a secretaria, com os gestores. Então, trabalhar junto com eles, trabalhar no mesmo ritmo, trabalhar na mesma ideia, para que todos os estudantes obtenham conhecimento. E como eu citei anteriormente, o nosso estudante, ele não está aqui simplesmente para ter o certificado, a certificação. Ele está aqui porque ele tem um propósito, porque ele tem um sonho na EJA. Então, ele não está aqui como nós temos no regular, por obrigação. Ele está aqui porque ele tem um propósito de vida. Então, nós devemos trabalhar em conjunto para sermos merecedores desse propósito dele. Muitas vezes, nós temos atribuições, alguns estudantes vêm a nós como desafios, não é? Então, eu tenho ali um estudante que precisa de um acompanhamento, de uma dificuldade de aprendizagem especial. Ele veio a mim como um desafio e ele deve ser aceito, deve ser compreendido e trabalhado ali com essa questão
de uma estratégia diferente, e eu devo ser merecedor, né? Então, quando eu chego e tenho um desafio, tenho uma responsabilidade. Então, eu estou ali nesse desafio, eu tenho que atender esse estudante e eu tenho que estimular esse aprendizado nele, conseguir esse conhecimento. Então, já vai puxar para este ângulo, já vai absorver ideias diferentes, já vai enriquecer ali a minha prática. E quando o estudante aprende, o colégio cresce, eu cresço, todos nós crescemos juntos. Nós devemos aprender isso. E com as boas práticas, com o compartilhamento das boas práticas, eu consigo obter essa ideia de crescimento em conjunto. Então, muitas vezes eu tenho uma ideia, um trabalho ali que deu certo, se eu passo para o colega cresce, o colégio cresce e eu cresço junto. Então, os professores devem ter essa ideia, essa questão. Aqui nós temos a questão das situações, problemas para a turma resolver em conjunto, são importantes. Por que as situações, problemas são importantes? Porque elas são situações do cotidiano do meu educando. E o meu educando, quando ele tem situações, problema, que eu posso ali estar articulando no meu dia a dia, ali as minhas questões, eu posso estar trabalhando de uma maneira diferenciada ali com ele, com essas situações, problema. Posso puxar um problema da comunidade, posso trazer uma manchete que esteja muito sendo debatida na mídia, então eu posso estar enriquecendo de uma maneira que ele venha a ver minha aula diferente do tradicional. Porque muitas vezes o nosso aluno da EJA, ele chega com aquele anseio, aquela coisa, toda a vida é a mesma coisa, eu quero algo diferente, porque eles esperam, quando nós fazemos algo diferente, eles chegam no outro dia, na outra ocasião, e dizem, eu quero vir amanhã, quero ver o que a professora vai trazer para mim. Então, é isso que nós devemos trabalhar com eles. Eu sempre vejo eles com esse anseio, porque eles dizem, amanhã eu não posso faltar. A professora, ela traz uma coisa diferente cada dia. Como que eu vou faltar? O que ela vai trazer amanhã? Tem que trazer essa curiosidade para a vida dele. Esse nosso discente, ele tem que ter esse conhecimento ali, dessas habilidades, desse diferente ali, dessas metodologias diferentes. Aqui nós temos incluir a leitura na rotina de estudos dos estudantes. Então, o nosso estudante, ele deve ter essa leitura. E como que nós, professores, vamos trazer a leitura para o mundo deles? Primeiramente, nós temos que ter a leitura, né, no nosso cotidiano, no nosso dia a dia. Porque como que eu vou ensinar meu aluno a ler, ter a leitura no seu dia a dia, se eu, professor, professora, não gosto de ler? Eu digo que quem não gosta de ler, ele fica preso a uma ideia só. Ele não detém esse conhecimento. Então, quando eu leio, eu amplio, eu engrandeço esse conhecimento. E nós temos que buscar trazer a leitura para textos que façam sentido para o nosso estudante. Como assim, textos que façam sentido? Se eu tenho uma turma com mais jovens, eu vou buscar o quê? Redes sociais, blogs, porque os nossos alunos, os alunos desta geração, são nativos digitais. Mas nós temos que nos ater no seguinte fato, que ser nativos digitais não é a mesma coisa que ser letrados digitais. Então, eles sabem mexer no celular, mas muitas vezes eles não sabem desenvolver ali o conteúdo, eles não sabem buscar, eles não sabem qual aplicativo eles conseguem aquele conteúdo, eles não sabem buscar uma pesquisa ali, eles não sabem utilizar. Para isso, estamos nós, para orientá-los. Como eu disse, nós é como se fosse um letramento. Nós precisamos passar pela escola para aprender a ler e escrever.
e eles precisam, para serem letrados digitais, passarem por esse encaminhamento nosso, do professor, da professora, para que o nosso aluno busque o sentido na tecnologia para o crescimento dele. Então, temos o celular ali hoje, nós podemos aproveitar esse aparelho que está tanto na mão dos jovens, não para nós passarmos o dia inteiro passando o dedo assim na tela. Nós temos que trazer esse significado, né? Então, nós temos um aparelho ali que tem plataformas de cursos gratuitos com certificação. Então, nós podemos trazer isso para a vida deles. Nós temos ali como trazer o conhecimento para a nossa aula utilizando algumas plataformas. Então, nós temos que aproveitar isso. E nos diferentes tipos de leitura, nós podemos trazer ali, como eles são adultos, manchetes, jornais, tem até escolas que fazem o jornal da EJA. Nos mais jovens, nós podemos trazer os gibis, os HQs, as histórias em quadrinhos, né? Então, são diferentes contextos, são diferentes estudantes. Às vezes você consegue trabalhar o mesmo conteúdo com diferentes tipos de leituras, e nós devemos trazer esse conhecimento. É algo a ser explorado para eles, né? Agora nós temos, pessoal, um em ação. Esse em ação, nós vamos assistir 2 tipos de aula aqui hoje. 2 tipos de aulas que nós vamos assistir aqui na Meet principal, e depois nós vamos discutir ali em 2 subgrupos. Ó, então nós vamos dividir vocês em 2 salas, depois de assistirmos o vídeo aqui, para descobrir ali qual que é uma boa prática e qual que não é uma boa prática, não é uma verdadeira boa prática, né, em sala de aula. Nós vamos fazer análise de 2 aulas. Eu vou colocar aqui para vocês os 2 vídeos, para nós irmos analisando aqui em grupo os vídeos e depois nós discutimos essa questão. O que é uma boa prática? Foi uma boa prática essa aula? Então, vamos analisar aqui o primeiro vídeo, primeira aula, 4 minutos. Carteiras e cadeiras no canto da sala e atividades de suar a camisa, mesmo com pouco espaço. Esta foi a proposta apresentada pelo contratado da Rede Globo, Luiz Roberto, especialista em recreação e lazer. Basta que ele tenha uma capacidade de explorar algumas questões de interdisciplina, trazer para a nossa realidade da quadra e resgatar, por exemplo, várias e várias atividades que foram perdidas dos famosos jogos folclóricos, que nós estamos deixando de lado e é extremamente importante para as crianças, é resgatar isso para dentro da sala. O que eu falo é o seguinte: a gente não pode aceitar que fique todo mundo na sala parado porque choveu e o professor simplesmente descansando no seu horário, até porque ele está sendo pago para dar aula e não para descansar naquele momento. Tem condições, basta usar a sua criatividade, que todos nós temos. Formado em Educação Física, Luiz Roberto trabalha há vários anos na Rede Globo, sendo responsável pelas provas de programas como Caldeirão do Hulk, Domingão do Faustão, BBB e da Xuxa. É aquela questão, né? É a pessoa certa, na hora certa, no lugar certo. Eu não pensei nunca isso para mim, não era um desejo meu, não era um sonho meu trabalhar com isso. Apareceu há muitos anos atrás para ver manchete, tinha a Xuxa. Ela me convidou, me conheceu num circuito de atividades e recreação e me levou para trabalhar com ela. Eu fui de lá para ficar, eu vim até ficar com ela, até que ela me emprestou para a Globo. Em 2010 para cá eu vim fazendo esses programas. Não é fácil, mas é aquilo que eu falei: se você tiver prazer e colocar sua criatividade, a gente consegue com boa vontade. Não é fácil não, mas tem dado certo. Pelo menos é o que o pessoal do Brasil fala dos jogos, que acontece tanto no Faustão como no Caldeirão do Hulk, como no Big Brother. Durante a palestra, alunos e professores de Educação Física da FESP conheceram técnicas para tornar a aula de Educação Física dinâmica, agradável e proveitosa em qualquer ambiente. Hoje nós temos, Marcelo, jogos para os dias de chuva, ou seja, a educação física
realizada dentro de uma sala de aula, ou dentro de um pátio, onde a escola não tem uma quadra coberta. E aí ele tem a oportunidade de desenvolver uma atividade, mesmo assim, ou numa sala de aula, ou num pátio coberto, ou no local da merenda, mas ele realmente vai desenvolver a atividade física, a educação física com o seu aluno. E o objetivo da nossa atividade é desempenhar o retrato familiar, tendo avós, pais e filhos, no intuito de organizar o retrato familiar com 10 pessoas. É bem assim, a gente tem que estar eliminando para a gente poder estar organizando 14 pessoas num quadro de 10. São algumas atividades muito criativas, diferentes, inovadoras para a gente, que eu aposto que todo mundo aqui que vai aproveitar muito isso e vai utilizar isso na sua carreira mais para frente. Olha, eu acho que vem sempre enriquecer o currículo da gente, ou mesmo até relembrar, porque às vezes eu já tinha vivido isso, mas eu não me lembrava. Atividades que visam um trabalho em equipe, equilíbrio, raciocínio rápido e resistência foram demonstradas aos estudantes. A proposta foi trabalhar um circuito com várias estações. Em cada estação a gente trabalhou algum item. Trabalhamos jogo de comunicação, jogo de confiança, habilidades motoras, trabalho de respiração. Então enfocamos vários aspectos da educação física num circuito de várias estações. Nossa, é muito bom, muito cansativo, muito exaustivo. Nossa, compensa muito, a gente fica muito exaustão, é muito bom. Dentro do nosso clima desse Brasil, nós sabemos que em algum momento vai chover. Nesse dia que vai chover, você realmente vai utilizar essa estratégia de ensino, vai utilizar realmente a educação física dentro de sala de aula. Por que a educação física é tão importante na vida dos estudantes, inclusive no aprendizado de outras disciplinas? A educação física, eu vou dizer que ela é uma modalidade, na verdade ela é uma disciplina riquíssima, porque ela desenvolve tanto o social, o cognitivo, o psicológico, o motor, e isso faz com que o indivíduo ele consiga realmente conhecer todos os movimentos, de forma que ele possa apurar esses movimentos para o seu dia a dia ao longo de toda a sua vida. Toda vez que eu venho a Passo, me dá muita satisfação. Primeiro pelo carinho, pela receptividade e pelo nível dos alunos. E termina desse jeito, com euforia e com uma esperança muito grande que aqui vai dar bons frutos. Aqui nós temos a primeira aula, um professor de educação física que rompeu o desafio da falta da quadra em suas aulas. Agora vamos ver a segunda aula. Vamos analisá-la se ela é realmente uma boa prática. Olá pessoal, boa noite, mês de... Eu vou fechar aqui a câmera, porque a minha câmera carrega daí demais a internet. Para ver, agora foi. Chegando e nós não podemos deixar esse mês de agosto passar em branco, tá? Porque é um mês especial, vocês sabem, né? É um mês que toca no coração de todo mundo, não é mesmo? Oi, Dona Maria, tudo bem? Seja bem-vinda. Que bom que a senhora veio, atrasou novamente, cachorro escapou de novo, né, do portão. Isso sempre acontece, mas que bom que a senhora veio. Pois bem, então, né, gente, como eu estava falando, para esse mês de agosto, nós vamos fazer um projeto diferenciado aqui nas nossas aulas e que, com certeza, vai ser destaque em todo o nosso núcleo de educação. Nós vamos fazer cartazes. É uma ideia bem diferente. Ok? Ué, Paul Washington, de novo, cara? De novo chegando atrasado? Mas por que vem se tem que chegar atrasado? Se todo dia chega atrasado? Ah, sempre essa desculpinha de trabalho, né? Quem vê até pensa que você trabalha tanto assim. Mó turista, chega aí, já entra aí atrapalhando a aula, atrapalhando a gente. Agora, deixa eu voltar aqui para a minha ideia. Tá? Então, gente, como eu estava falando, nós vamos fazer cartazes em homenagem ao Dia dos Pais. Mas não vai ser o cartaz pelo cartaz. Nós vamos
fazer todo um trabalho. Ô professor, Não, calma, eu vou explicar e aí depois você pergunta. Mas, professor... Ai, tá bom, moleque, fala logo, o que é que não pode esperar? Ô, professor, a parada é a seguinte, tá ligado? É que eu não tenho pai, mano. Tem sim, moleque, tem sim, filhão. Todo mundo tem pai. Você pode não saber onde que ele tá, mas todo mundo tem pai. Pra que falar de pai? Ué? Como assim? Pai, marido da tua mãe, pai, vem lá do latim, pater, por isso que tem a palavra paternidade. Pô, professor, nunca nem vi meu pai, ó. Não, calma, gente, fiquem tranquilos. Para ajudar essas dificuldades, eu trouxe aqui uma música, lembrando que música, então, é um gênero textual que faz parte aí do nosso dia a dia. Eu trouxe uma música para nós trabalharmos com ela, ouvirmos. Presta bastante atenção ali no Educatron. Pai, senta aqui que o jantar tá na mesa. Fala um pouco, tua voz tá tão presa. E agora nós vamos trabalhar em grupo, nós vamos fazer cartazes com materiais recicláveis para nós homenagearmos os pais. Lembrando que depois que os cartazes estiverem prontos, nós vamos fazer um momento especial aqui na escola para os pais virem e verem a produção de vocês. Ah, professor, meu pai não vai vir aí não, hein? E aí, professor, é ruim do meu pai chegar aí, vir aí, hein? No colégio, hein? Demorou. Ah, não, para, nem começa. Nossas aulas são à noite e o seu pai não pode tirar uns 15, 20 minutinhos para sair lá de frente à novela, sair do sofá e vir aqui ver o cartaz que você fez em homenagem a ele? Não, professor, de boa, tá ligado? Vamos trocar ideia aqui, papo de homem, entendeu? Sabe que eu respeito aí o senhor, tá ligado? O senhor veio aí trazendo os bagulho de boa aí pra nós, mas a real é que meu pai deixou contar a história pro senhor, entendeu? Não é caô, não, na moral, tá ligado? Meu pai tava na rua aí fazendo os corre, na moral, na humildade, de boa, não atrasava o lado de ninguém. Aí chegou os PM aí e falou que o bagulho aí que ele tava perto dele lá era dele, entendeu? E ó, professor, ó, papo de homem, entendeu? Na real, o bagulho nem era dele, entendeu? Ele só tava cuidando lá, uns camaradas que pediu pra ele tomar conta lá, e aí os caras levaram meu pai em cana, tá ligado, professor? Meu pai agora tá lá guardado, entendeu? E por conta dessa daí, esse papo errado aí, não vai dar pro meu pai viver cartaz não, entendeu? Não, mas aí depois você pega o cartaz, leva lá pra ele no dia da visita, e ele vai ficar muito feliz. É um cartaz que vai ficar bonito, que a gente vai fazer com recicláveis, né? Todo um trabalho ambiental aí pra gente salvar o mundo também, tá bom? Você leva o cartaz para ele lá no dia da visita, compra um chocolate, leva junto, ele vai ficar muito feliz. Ô professor, com a sua licença, mas não vai dar para eu levar o cartaz pro meu pai ver, não. Gente, pelo amor de Deus, vocês são uma turma de educação de jovens e adultos. Vocês têm que ter mais ânimo para participar das atividades. Já ficaram fora da escola um tempo. Tem uns aqui que foram até expulsos já. Né? Agora que vocês têm aqui essa oportunidade, vocês não têm que ficar aí procurando problema, botando dificuldade. Não é uma proposta diferenciada que a gente trouxe para trabalhar com vocês. Ah, professor, não é querendo desmerecer o trabalho do senhor até desculpa nós, mas é que meu paizinho já não tá mais vivo, né? Então como é que eu vou mostrar o cartaz para ele? Ah, não, eu entendo, sabe? Morrer faz parte da vida, né? Mas não se preocupa. Você faz o cartaz, tá bom? Bem bonito, com material reciclável, tá? Pensando lá na música que a gente ouviu, e aí você mostra o cartaz pro céu, né? Que com certeza seu pai vai ficar muito feliz lá no céu, vendo o cartaz, tá? Porque vai ficar bonito, é feito com reciclável, ele vai receber esse carinho. Isso
teu pai estiver no céu, tá ligado? Mas ninguém garante, né? Pessoal, e só para lembrar, para as próximas aulas nós vamos continuar com esse tipo de atividade, onde vocês vão lá, põem a mão na massa e aprendem muito. Na próxima semana nós vamos fazer um encontro de marmitas. Cada um vai trazer a sua janta de casa e esse será o nosso projeto Delícias da EJA, tá bom? Quero ver como vocês têm dotes culinários. Nós vamos fazer o Masterchef aqui da EJA, tá? E depois, no final do ano, para marcar a formatura de vocês, nós vamos iniciar o projeto Beleja. O que é o Beleja? É o primeiro concurso de beleza aqui da EJA, com desfile, onde nós vamos escolher o Miss e Mister EJA. Professor, todo mundo pode concorrer? Claro, todos podem participar, tá? Mas, assim, eu acho que você não vai querer, né? Porque tá aí um pouquinho acima do peso, né? Ou já passou da idade. Então, a gente tem que ter esse bom senso também, né? Pessoal, agora que já ficou tudo pronto, olha que maravilha, os cartazes feitos com recicláveis, vocês aí lembrando daquela música maravilhosa do Fábio Júnior, né? Agora vamos aqui tirar fotos para mandarmos lá para nossa amiga lá do Núcleo de Educação, que aí ela vai depois pegar e vai mandar ainda lá no grupo da EJA lá do estado, tá bom? Vamos para a foto? Pessoal, então o que vocês acharam ali? Verdade, professor Carlos. Práticas como essa, infelizmente, já fizeram parte da realidade escolar, né? Esse vídeo um pouco, ele nos trouxe uma visão um pouco cômica, né? Mas, como o professor refletiu ali, práticas como essa já fizeram parte da nossa realidade, né? Mas vamos ver a questão ali, vamos debater aqui entre nós a questão no vídeo 1 e no vídeo 2. O que vocês acham ali? Qual que foi uma boa prática, qual que não foi? Qual ali que houve um valor pedagógico? Qual que houve uma aprendizagem significativa? Qual que houve aproveitamento? E o que indicou esse aproveitamento? Quem gostaria de comentar? Vamos, pessoal, discutir aqui no grande grupo. Oi, Liliane, tudo bem? Oi. Boa noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Bom, acho que o primeiro vídeo, gostei, acho que da prática. Eu acho que ele pecou também, eu acho que o professor pecou um pouco na fala dele ali, quando ele coloca um pouco da formação dele, quando ele coloca um comparativo da prática dos professores, né, e com relação à formação dele da Rede Globo. Não achei legal aquela fala dele, mas a prática em si foi muito válida.
mas eu dava uma pontuação negativa para ele na fala dele, da apresentação ali. Não gostei quando ele atingiu os professores ali, fazendo um comparativo, até porque a realidade dele é totalmente distante de uma realidade escolar, né? Ele veio da iniciativa privada, de uma organização que é totalmente outra realidade, né? Ele veio de programas de televisão, né? Que nada tem a ver com a nossa realidade escolar. Né? Eu acho que o único ponto negativo que eu achei assim, mas a prática em si achei muito boa. Dá para aproveitar alguma coisa, mas tem que filtrar muito bem. Essa coisa de trazer práticas da iniciativa privada para dentro da escola pública, acho que tem que ser filtrado, né? Tem que tomar bastante cuidado com isso, porque a nossa realidade, o chão da nossa escola é muito peculiar à nossa realidade, dos nossos alunos, ao nosso contexto escolar da escola pública. De nada tem a ver aí com dinâmicas, com um dia legal, com uma tarde legal de uma empresa. Então, tem todo um contexto aí que tem que ser visto. Sim, verdade. Com relação ao primeiro vídeo. E o segundo vídeo, Carlos? Um tanto cômico. O segundo tem que jogar fora tudo ali. Eu acho que ali não consegui aproveitar muita coisa, não. Ali foi mais um teatro, né? É um tanto cômico, como eu disse, né? Muito coitado, né? Ele trouxe uma questão que está bem superada, né? Que é essa questão da família, dos pais, né? Hoje nem se fala mais isso. A gente sabe que a realidade dos nossos alunos, ainda mais da EJA, quando se fala em família, é sempre um tabu falar de pai, de mãe. É uma realidade difícil de falar. E ele toca numa ferida que você pode ter um problema muito sério, né? É verdade. Cartaz é uma metodologia superadíssima, né? Não se faz mais usar cartazes, né? Eu acho que também... ou seja, ele usa uma metodologia totalmente ultrapassada, né? Não tem nenhum tipo de educação ao tratar, de empatia ao tratar dos alunos, né? Então, ele está totalmente errado na sua prática ali. Exatamente. Está fora, né, da nossa realidade. Totalmente fora. Mais alguém gostaria de comentar, pessoal? Contribuir aqui conosco? Então, fizemos essa troca aqui. Eu gostaria de convidar a professora Joyce para realizar sua apresentação de relato. Lembrando que o nosso relato, pessoal, ele é até o dia 11 para entregar. O relato é preenchido ali, editável, o documento, e nós temos ali só que resumir a nossa aula do nosso plano ali, colocar nas fotos para implementação. Então, boa noite. Deixa eu colocar aqui Você compartilha para mim aí? Colocar aqui o seu trabalho. Daí os demais vão se organizando nas próximas semanas para nós fazermos a apresentação do relato. Que o nosso relato é a última atividade avaliativa e daí a entrega até dia 11. Daí a apresentação fica para as próximas semanas ali. Temos 2 semanas, Liliane, 2 encontros. Oi? Eu não entreguei ainda o relato lá da experiência. Eu estou dentro do prazo ainda ou não? Sim, é até o dia 11. É até sexta, Carlos. Mas ele Até amanhã? Até sexta-feira, até dia 11. Mas ele é o resumo da sua aula que você fez, o plano, sabe? Contando como foi, com uma fotinha ali da sua aula. Ah, sim, entendi.
Ele é perguntando como foi, se os alunos aprenderam, se a experiência foi boa. Ah, tá. A Donis queria comentar? Viu, Liliane, eu entreguei o meu para você sem querer. Eu estava fazendo ele ainda. Daí eu vi que apareceu como entregue. Eu não sei, acho que eu estava mexendo e eu acabei entregando. Daí eu dei uma alteradinha em algumas coisas lá. Tem problema? Não, você pode alterar se você quiser. Eu não tinha colocado ainda no Forms o link, né? Se você quiser dar uma olhadinha. Eu estava fazendo no seu de eu ter clicado sem querer e acabei entregando antes de terminar. Mas só para ter avisado. Mas é mais ou menos aquilo mesmo. Só eu complementei assim com algumas coisinhas que estavam faltando. Ah, sim, mas pode incluir daí o Forms lá, tranquilo. Daí nós vamos agendando a apresentação quando você tiver concluído mesmo. Não, o meu agora eu concluí ele. A hora que você quiser eu posso apresentar. Uhum. Mas eu acho que para o próximo encontro, que nesse está apertado aqui o nosso horário. Na hora que você quiser, você fala e eu apresento. Uhum. Não, no próximo já dá. Eu vou abrir aqui maior a apresentação da Joyce, para ficar mais fácil para vocês visualizarem também. Vou colocar aqui a tela inteira. Daí eu já abro aqui, ela já apresenta. Deixa eu fechar. Tá aparecendo aí, pessoal? Sim. Então pode começar, Joyce. Então, boa noite a todos. Então, meu nome é Joyce, eu sou professora de língua portuguesa na EJA Fundamental e Médio. Então, eu desenvolvi o projeto O Arraiá da EJA. Então, o objetivo desse projeto é resgatar e valorizar a cultura do povo através dos festejos juninos do nosso município. E daí foram desenvolvidas várias atividades, pesquisas, receitas juninas, músicas, poemas, danças, confecções de bandeirinha. Então, foi aquele alvoroço na escola, né? Foi confecção de bandeirinha, colocação de bandeirinha no pátio, pesquisa, caderninho de receitas juninas, cada um lá vendo os seus trajes, né? Ah, meu Deus, quanto tempo que a gente não vai numa festa junina? E daí tinha teatro, casamento caipira, quadrilha, tinha teatro da rica e da pobre. Então, eles estavam todos envolvidos nesse projeto. E então, esse projeto tem as fotinhas ali, né, no dia da festa, nas confecções, eles lá na pesquisa na internet, as confecções dos trabalhinhos deles, daí alguns alunos ali vestidos de caipira, daí ali no dia que eles estavam montando as bandeirinhas. Então, foi um envolvimento total dos alunos. E eles estavam super animados. E o que teve um grande significado nele, dos alunos, porque através desse projeto lúdico, os alunos gostaram de trabalhar, desenvolveram a oralidade, se desinibiram, né, e perceberam a importância de se trabalhar em equipe e quanto é importante, né, eles participarem dessas festas, dessa cultura que vem se perdendo aos poucos, né, mas eles gostaram bastante, e até tem uma turma que terminou, até agora eles mandam mensagem: ô professora, quando que vai ter festa de novo, né, quando podemos voltar a estudar de novo, queremos voltar a estudar de novo. Então, teve um desenvolvimento muito grande pessoal deles ali, um engajamento, trabalhos em grupo, individual, pesquisa, apresentação e fotos, né? Eles tiraram um monte de fotos. E com isso diminuiu bastante a invasão escolar, que eles sempre perguntam, os que estão estudando de volta, agora eles perguntam quando e qual será o tema da próxima festa, que eles querem participar. Mas seria isso mesmo, Joyce, você completou bem. Na verdade, é um resumo mesmo do
do trabalho de vocês, pessoal. Não é nada difícil, é um resumo da aula de vocês. É um resumo da atividade que vocês fizeram mesmo. Seria esta questão que nós levantamos. Aqui eu vou colocar já o link para vocês colocarem a avaliação da nossa reunião. Parabéns à professora ali que fez sua implementação, trouxe ali as evidências, as fotos, tudo resumido. É sempre bom que eles tenham essa motivação a mais para virem, né, para a escola. Mas seria isso. Eu gostaria de pedir que quem puder abrir a câmera para nós tirarmos o nosso print. Quem puder ali abrir. Daí nós vamos tirar o nosso print e vamos finalizando. Então, 3. Ok. Obrigado, pessoal, e uma ótima noite para vocês. Qualquer dúvida, estou à disposição. Vocês podem perguntar. Obrigado. Boa noite. Boa noite. Os professores que tiverem dúvidas também, mas é como a professora apresentou ali. É um resumo de como foi sua aula, uma fotinha ali da sua aula. Aí, pedagogo e diretor é uma observação de sala de aula. E tem a fichinha ali que vocês anexam da observação. Mas é esse sisteminha ali. Se alguém tiver alguma dúvida, também pode perguntar. Líria, eu não estou conseguindo entrar no Forms aqui. O que ela diz, Carmen? Não entra, fica rodando e não entra. É internet. Mas eu acho que é a internet, então. Você vai tentando ali. Tchau, gente. Obrigado. Não, por nada, tchau. Pessoal, então eu vou encerrando por aqui, já que ninguém tem dúvidas. E aguardo vocês na próxima reunião ali, os relatos até sexta. E um bom descanso a todos. Qualquer dúvida, é só perguntar ali.